Gente, hoje nós estamos vivendo um problema muito sério. As igrejas, muitas igrejas, hoje a gente não pode dizer assim, ó, a maioria das igrejas está ensinando. Infelizmente, isso acabou. Hoje, infelizmente, com tristeza que eu falo isso no meu coração. O que nós sabemos é que a maioria não está ensinando a palavra, a maioria não está ensinando princípios, a maioria está preocupada em ter um templo cheio de gente, ao invés de se preocupar se a palavra da verdade está sendo ensinada para os corações daquelas pessoas. Muitas vezes o foco está em quantidade, números, e não em vidas transformadas e em prestar conta diante do altar do céu, do tribunal celestial de Deus no grande dia do juízo. A maioria dos crentes hoje não tem base de conhecimento bíblico. Eu não estou falando de gente do mundo, estou falando de crente. Gente que se declara crente como eu, como você. Um dos motivos que eu vi a igreja ser destruída foi o quê? Eu presenciei e eu fui até a liderança dizer. Estavam subestimando a ação do diabo. Nós não devemos superestimar o mal. Não queremos exaltar o mal, mas não podemos subestimar o inimigo que temos. Eu assisti à destruição de uma igreja que eu fui membro, fui batizado nessa igreja. E lembro uma certa vez que eu cheguei no gabinete pastoral do meu antigo pastor, que era o presidente dessa tal igreja. E eu disse para ele, pastor, temos que levantar um jejum de pelo menos 40 dias, um jejum específico, tirando alimentos específicos. Precisamos levantar uma equipe de intercessão para esse jejum, pois em nossa rua abriu uma igreja satânica. Tinha saído no jornal. A gente estava começando naquela época a usar a internet, estava já na internet o endereço de uma igreja que adorava o 666. E o pastor daquela igreja, que era naquela ocasião um pastor que era minha liderança, deu uma risada na minha cara, deu gargalhada e disse, o diabo vai ter dois trabalhos, um de vir e outro de sair. Eu falei, concordo com o senhor, pastor, desde que a gente se posicione, porque o diabo se valerá dos princípios que ele sabe que existem. Ele vai nos atacar em cima das brechas que ele sabe. O diabo conhece as legislações espirituais. Então, nós que somos os líderes temos que saber que nós não podemos afrouxar com as legislações. Nós temos que andar certinho. Se você aqui na terra não paga o imposto da terra, você vai ter multa e talvez até perder a tua propriedade. Imagine o reino do Espírito, que é muito mais real. As coisas dessa terra vão passar. As coisas dessa terra são passageiras. A eternidade não passará. Tente imaginar como é que pode uma liderança achar que pode negociar com os princípios. Que isso não nos aconteça em nome de Jesus. Se você é um pastor e uma pastora e está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, tenha cuidado das tuas ovelhas. Observem como o ofício pastoral está em extinção. Estamos vendo cada vez menos pastores por chamado pastoral, por vocação pastoral. Muitos se tornaram pastores para abrir igreja e fazer arrecadação dos fiéis, para abrir igreja e ter um nome, ser pregador famoso. O ofício pastoral dos 5 ministérios é um ofício de renúncia, de doação total, profundamente doloroso, pois nem sempre as ovelhas reconhecem, nem sempre as ovelhas devolvem o amor que elas receberam, o cuidado que elas receberam. Nem sempre as ovelhas são fiéis, como o seu pastor. E é terrível, muitos pastores se desviam porque ficam feridos, machucados. Entenda, você que é pastor e está me ouvindo, Deus está vendo e o teu trabalho no Senhor tem recompensa. Só não pare, por favor, não abandone, continue, olhe para as ovelhas, ame as vidas. Cuide, entenda que ovelha não é tudo igual, tem ovelhinha especial, sim. Tem ovelha que tem que ter um tratamento um pouquinho diferente, sim. Claro que na igreja só existe uma estrela, que é Jesus. Todo mundo precisa se curvar para o mesmo Deus. Só tem um que é digno de ser adorado na igreja, é o Senhor Jesus. Na igreja não tem espaço para outra estrela, não. Porém, no discipulado diário, no discipulado semanal, no discipulado mensal, quando você, como pastor, como líder, cuida das suas ovelhas, do seu rebanho, você precisa ter um olhar inteligente, analítico e observar que não são iguais, cada uma é de um jeito. Há ovelhas que necessitam, sim, de um atendimento por mês, mas há ovelhas que vão precisar de 1 ou 2 atendimentos por semana. Eu posso falar de mim, vocês estão me vendo produzir frutos há muitos anos, eu estou de pé há muitos anos, continuo a mesma. Se você pegar uma pregação minha de 10 anos atrás e botar, você vai ouvir a mesma pregação até hoje, não mudou, os mesmos princípios, mesma postura. Mas sabe qual foi o diferencial? Eu tinha atendimento toda semana no gabinete dos meus pastores, eu era discipulada, cuidada, eu fui atendida, ouvida, ensinada, não apenas de púlpito, mas eu fui cuidada. Hoje nós estamos vendo uma escassez de cuidado nas igrejas. Pastores não atendem mais, nem sequer sabem o que é atender as ovelhas.
Quando eu levanto esse assunto nas minhas lives, a quantidade de gente que vem aqui nos comentários, eu estou vendo os comentários dizendo, eu nunca fui atendido na minha igreja, eu nunca fui atendida na minha igreja. Que tipo de pastor é esse? E que tipo de pastora é essa? Que você não vai até as suas ovelhas e não cumprimenta e não diz, quero lhe ouvir. Oi, vocês são uma família nova na minha igreja, quero ouvir. Marquem, por favor, com a minha secretária, com o meu secretário. Marquem um gabinete, quero ouvir e conhecê-los. Isso é ser pastor e ser igreja. Não é só pregar no culto de domingo. Não é só isso que é ser pastor. Se você aprendeu que ser pastor era só pregar, postar na rede social, preparar sermão e tchau, Deus abençoe lá de cima do púlpito, você aprendeu errado, fique sabendo. Não é isso que é o serviço pastoral. Serviço pastoral é um chamado cansativo, exaustivo de cuidar de gente, de ouvir pessoas, de se envolver com a vida das pessoas, receber as pessoas no gabinete pastoral, atender muitas vezes de 10, 8, 9, 10 da manhã até as 10 da noite, sem parar. Muitas vezes tendo 15 minutos para comer um sanduíche e voltar para o atendimento. Isso não é terapia, não, porque terapia é cada 50 minutos você ganha R$500, R$600 para uma terapeuta baratinha. Isso é de graça, é você servir de graça, atender de graça, cuidar das pessoas de graça. Isso é o serviço pastoral. E isso está em falta, isso está escasso, acabando, e nós precisamos lutar para que isso não morra, porque a igreja está na terra para fazer resistência contra o mal. Por que que o satanismo está crescendo tanto? Porque a igreja não está se fortalecendo e se unindo realmente como tem que se unir. Não adianta, gente, escutem, não adianta nada a igreja lotada, enorme, cheia de gente, 2.000, 3.000 pessoas, e ninguém é atendido. Não há tratamento, não há cuidado. Ali é igual a casa da mãe Joana, entendeu? Tá todo mundo, cada um por si, Deus por todos. Isso não é igreja. Igreja tem que ter corpo pastoral na medida que cresce, cresce o corpo pastoral. Na medida que cresce, cresce o número de atendimento. Você não compra um templo, você não sai de 500 cadeiras para 2.000 cadeiras se você não tem pastores suficientes para cuidar de 2.000 pessoas. Isso é olho grande, é o olho maior que a barriga. Você entendeu? Isso é querer ter uma igreja para mostrar que vai inchar, mas que você nunca vai dar conta de cuidar. E isso aqui, o que eu estou falando específico para os líderes da nação. Eu vim de uma igreja que cuidou de mim. Por isso eu sou uma ex-estrela do mundo, ex-artista do mundo, que hoje sou serva, porque eu tive escola de servo, porque eu tive discipulado, pastoral, atendimento e cuidado. E isso não está mais acontecendo. As pessoas não estão sendo cuidadas. Está acabando o cuidado. E isso tem que ser denunciado. Líderes de igreja, ouçam, se levantem. Vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus.